Será que a história da humanidade é exatamente aquela que te contaram? Hoje nós vamos falar sobre como explicar, por exemplo, o conhecimento de antigas leis universais por povos antigos, primitivos. Vamos falar de descobertas arqueológicas que estão mudando absolutamente o entendimento da ciência sobre toda a história da humanidade. Vamos falar sobre as antigas civilizações avançadas que existiram aqui nesse planeta, as diversas raças, inclusive a civilização dos Atlantes. Nós vamos falar da razão do apocalipse que os Atlantes tiveram que passar com o dilúvio planetário. Vamos comentar sobre os remanescentes Atlantes. Quem eram eles? Por que eles continuaram na Terra? E qual foi a enorme importância deles na história da nossa civilização? A nossa civilização que é a quinta raça. Vamos entender por que a nossa civilização é a quinta raça e quais foram essas raças anteriores. Vamos falar do início da nossa quinta raça, quando nós convivemos com a presença dos chamados Anunnakis, os deuses antigos. Nós vamos falar de visitas extraterrestres, possivelmente desses próprios deuses no início, no berço da nossa história, da nossa civilização e o que eles estavam fazendo aqui. Nós vamos comentar sobre a razão da criação das antigas escolas iniciáticas, inclusive a maior delas que existiu no nosso mundo, no Egito. Vamos entender por que elas acabaram, qual era o objetivo e a missão delas. E vamos entender também a missão e o objetivo da nossa raça, da quinta raça, da nossa civilização atual dentro da história do planeta Terra. Nós vamos falar ao longo da história da nossa raça o renascimento, do renascimento de todos os conhecimentos, de toda a ciência, das leis universais, da geometria sagrada, da ciência avançada que nós começamos a adquirir, da globalização da internet, de toda a nossa história. Nós vamos entender no meio do caminho livros e conhecimentos que vêm à tona, como o Kybalion, dos três iniciados. Vamos falar da luz que não pode se apagar. Nós vamos falar da transição planetária, da possibilidade ou não de um apocalipse global, e nós vamos comentar sobre a necessidade de entregarmos o planeta à sexta raça futura. Quem é esta sexta raça futura e o que nós precisamos cumprir para podermos entregar Gaia, a sexta raça, de uma forma correta, de uma forma como é esperado, de acordo com a nossa missão. Enfim, hoje nós vamos falar de um conteúdo que você não pode e não quer perder. Então, sente-se confortavelmente, pegue sua pipoca, fique à vontade, coloque aqui suas dúvidas, seus comentários no chat, nos comentários, fique à vontade para conversar, eu vou ler todos eles e seja muito bem-vindo ao canal Despertando Pessoas. Eu sou Daniel Kaltenbach e se você já está aqui conosco há mais tempo, já deixe o seu like antes da gente começar. Hoje o nosso conteúdo é um conteúdo raro e é um conteúdo que você não encontra facilmente por aí. Deixe o seu like, se você é novo no canal, seja muitíssimo bem-vindo. Já se inscreva, ative o sininho e esteja com a gente fazendo parte dessa nossa grande família de luz. E para aqueles que sempre me perguntam como eu faço para participar do nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo de estudos, onde você pode também conhecer outras pessoas, estudar mais a fundo os nossos temas, sugerir temas, participar de cursos e assim por diante, então você será muitíssimo bem-vindo. Basta acessar www.despertandopessoas.com/seguidores. despertandopessoas.com/seguidores. Pois muito bem, vamos dar início então ao nosso assunto de hoje. Já compartilhe esse vídeo, já mande para aquelas pessoas que você sabe que se interessam por esse tema, por entender a história da humanidade, pelo nosso despertar, pela nossa missão coletiva e individual aqui na Terra, por toda a nossa história, enfim, por aquilo que nós somos de verdade, na nossa essência, na nossa alma. E hoje nós vamos passar por tudo isso e mais um pouco. Então vamos lá. Vamos começar falando de onde a gente precisa começar falando, que é na pré-história.
Vamos começar lá no início onde tudo começou. O que é efetivamente a pré-história da humanidade? Se nós pegarmos os livros, né, o conhecimento científico atual, nós vamos entender que a pré-história é um período da humanidade que antecede a invenção da escrita. Ou seja, o ser humano começou a entender a sua própria história a partir dos registros. Ou seja, quando você começou a escrever o que acontecia, você começou a escrever livros, você começou a escrever coisas, então isso foi sendo trazido, nesse conhecimento até hoje, porque está registrado. Mas houve um período da humanidade em que nós não tínhamos a escrita, ou então que a escrita era de uma maneira que ela se perdeu e nós não conseguimos trazer esses conhecimentos, esses acontecimentos da época até hoje. De qualquer maneira, então, o que aconteceu antes da invenção da escrita é chamada pré-história. E tudo o que aconteceu a partir do momento que a humanidade conseguiu, né, trazer os documentos escritos daqui para frente é chamada de história. Pois bem, quando a gente fala de pré-história, história, de que período que nós estamos falando? Nós estamos falando de um período aproximadamente de 3.500 anos antes de Cristo. Ou seja, de 3.500 anos antes de Cristo para trás, estávamos ainda na pré-história. E a partir de então começa a nossa história. A partir de então a gente começa a entender e registrar tudo o que acontece com a nossa raça, nós vamos falar dela, né? Com a quinta raça. Nós também, é importante a gente entender que quando a gente fala de 3.500 anos para trás, mais 2.000 que a gente tem hoje, nós estamos falando aí de mais ou menos, contando de hoje, né? De 5.500 anos ou 6.000 anos atrás. Então vamos pegar uma média de 6.000 anos, né? Para a gente já cortar isso por cima. De 6.000 anos atrás começou a nossa história. E antes disso era a nossa pré-história. Então, quando a gente fala de pré-história, vamos falar de pré-história então da humanidade. Imaginem vocês um povo que não tinha conhecimento para praticamente nada. Um povo que não tinha nenhum tipo de tecnologia, não sabia nem escrever. Era um povo que vivia na natureza onde podia encontrar abrigo, então nas cavernas, de repente alguma casinha mais simples, enfim, era o máximo que se tinha. O que podia se esperar de um homem das cavernas? Com o tempo, a ciência começa a demonstrar que esse homem da caverna começou a conhecer um pouquinho mais o cobre, começou a fundir o cobre, começou a ter ferramentas de cobre fundido. Enfim, a gente teve ali um pequeno avanço nessas ferramentas, na forma de trabalhar tudo isso. E essa é a nossa pré-história. Essa pré-história, quando a gente fala da pré-história, nós estamos falando também do início da raça ária. Ou seja, da quinta raça sobre Gaia. Hoje nós vamos falar apenas da raça ária, considerando ela como abrangendo todas as raças atuais. Nós temos algumas raças aqui no planeta que tiveram origens até espirituais um pouquinho diferentes que vieram para cá. Mas todas elas vieram com o mesmo propósito, com a mesma missão global, então nós vamos chamá-las todas juntas de raça ária. E todas elas participam da mesma história, como a gente comentou, do mesmo objetivo, e fazem parte da quinta raça neste planeta. Quinta raça. Então nós vamos falar de raças com civilizações avançadas que já existiram nesse planeta em tempos anteriores. Vamos entender como é que pode, o que realmente acontece quando a gente fala, poxa, nós já somos a quinta raça avançada, civilizações, né, ou seja, que já se desenvolveram nesse planeta. Como isso é possível? E onde que estão provas, demonstrações, indícios de que tudo isso realmente aconteceu e onde estão, mais do que tudo isso, né, as informações que chegaram até nós através dos milênios, desde o início da nossa raça, conhecimentos que foram deixados pelos Anunnakis, conhecimentos que foram deixados lá atrás para que chegassem em nós aqui, hoje, na atualidade. Então,
Nós vamos falar da quinta raça e eu vou comentar um pouquinho também da quarta raça. A quarta raça, que é a raça imediatamente anterior à nossa, que é a raça dos Atlantes. Os Atlantes, então, que foi essa civilização avançada imediatamente anterior à nossa, que teve um destino trágico, mas que é fundamental para compreendermos o nosso próprio destino atual, para entendermos a nós, porque está tudo interligado, é tudo uma sequência, está tudo interligado. Quando esta raça, como nós vamos comentar, dos Atlantes, tem o seu apocalipse num dilúvio, isso tudo vai influenciar fortemente a nossa quinta raça. Então vamos lá. Então, a história da humanidade se resume, né, de acordo com os estudos, né, a ciência, a ter saído da Idade das Cavernas, onde a gente vivia basicamente, na maior parte do tempo, de coleta e caça. Então nós saíamos de dia, íamos coletar frutos nas árvores que encontrassem frutos por aí, porque não tínhamos ainda nem agricultura, né, nem o conhecimento, eram nômades, então mudavam de lugar para local para ir locais onde tinha mais frutos, onde tinha mais animais, a caça era melhor, onde você tinha água mais próxima. Então eram, né, tribos que se moviam, que não moravam no mesmo local fixo, porque tinham que correr todos os dias atrás da caça, atrás da coleta, atrás da água, fugir de predadores. Então tudo isso mudava de tempos em tempos a necessidade de onde ficar. Até que a humanidade começou a se modificar. A primeira grande modificação foi na agricultura, quando a gente começou, através do conhecimento que se chegou, de como plantar, né, de manter ali uma plantação, de você poder ter um alimento ali no seu, né, vamos dizer, na sua tribo, ali na sua civilização, você começou a falar, bom, eu não preciso mais ficar mudando, porque se eu conseguir ter caça próxima e puder ter os alimentos na minha plantação, eu posso permanecer no mesmo lugar. Bom, de lá para cá, a história diz que a gente teria então começado a agricultura e a passo de formiga fazendo uma evolução, um crescimento evolutivo, né, muito lentamente, aí inventamos ali a roda, nós começamos a fundir outros metais, começamos a fazer ferramentas mais fortes, mais resistentes, começamos a fazer arco e flecha, começamos a fazer, enfim, cada vez até armas, até para caça mais avançadas, e viemos, nos 6 mil anos para cá, numa velocidade relativamente lenta, até que chegamos a 2 séculos atrás, onde tivemos uma revolução científica e tecnológica que modificou totalmente a crosta do planeta Terra. Bom, toda essa história, inclusive essa mudança tecnológica que aconteceu de 200 anos para cá, não foi por acaso, nada disso é por acaso. Nós vamos entender tudo isso. E vamos entender nessa história toda onde entram esses conhecimentos das raças anteriores, das escolas iniciáticas, conhecimentos do Egito Antigo e tudo mais. Então a ciência do século passado narra isso, que a quinta raça atual, a nossa raça, seria a única a ter existido no planeta, que nunca teria havido nenhuma outra civilização avançada aqui, né, na Terra. Só que isso tudo começa a cair cada vez mais, através da própria ciência. Então, arqueólogos modernos, por exemplo, estão destruindo essa tese, passando por cima dessa tese com novas descobertas que deixam evidente que a história da humanidade no planeta Terra é muito diferente daquela história que normalmente nos contam, né? Da história que se acreditou até hoje. E está ficando cada vez mais evidente, de uma maneira assim, que está ficando constrangedor para muitos arqueólogos, principalmente os mais jovens, chegar para arqueólogos mais fechados, às vezes mais, já são de uma geração anterior, e falarem, gente, a história de vocês não bate, não se encaixa. Nada do que vocês colocaram aqui como prazos, como períodos, como épocas, batem com o que nós estamos vendo, com o que a ciência atual está conseguindo levantar. Nós precisamos reescrever a história. Estamos na arqueologia justamente nesse momento, onde uma nova geração está louca para reescrever uma história de acordo com indícios científicos, e uma geração anterior que ganhou muitos livros e prêmios e tudo mais, com uma história fixa que eles criaram,
que não estão querendo aceitar essa mudança. Mas é claro que a mudança já está acontecendo. Então, só para dar alguns exemplos, poucos exemplos de muitos que existem aqui na Terra elementos que contradizem as teses dos arqueólogos do século passado. Como, por exemplo, o monumento Yonaguni. Ele é um monumento muito interessante porque é um monumento que existe próximo ao Japão e que ele reflete construções megalíticas enormes, né, com pedras de toneladas, que foram construídas inclusive com uma provável pirâmide, construída também com pedras megalíticas, mas que estão submersas no mar. Ou seja, estão embaixo d'água, próximos à costa do Japão. E elas teriam sido... Então, o que acontece? Qual a questão? Ali se vê que há indícios de uma civilização avançadíssima, de construções megalíticas, de pirâmides. Só que acontece que aquela região ela está embaixo do mar. E os cientistas mostram o seguinte, olha, essa civilização só pode ter construído tudo isso numa época em que tudo isso ainda estava, né, ou seja, estava acima do nível do mar. Ou seja, que não estava afundado, estava acima do nível do mar. Aí a civilização existiu, né, proliferou, cresceu, fez suas construções. Só que acontece que os cálculos geológicos demonstram que aquela região só poderia estar acima do nível da água há mais de 10.000 anos atrás. Imaginem, só que nós estamos falando de uma ciência atual que diz que há 6.000 anos atrás nós estávamos na pré-história, nós éramos homens das cavernas. Então como é que você junta essas duas histórias? Uma história que coloca a gente praticamente como macacos nas cavernas há 6.000 anos e outra que começa a mostrar que nós tínhamos já construções avançadíssimas há mais de 10.000 anos atrás. Há mais, porque 10.000 anos atrás, 10, 12.000 anos, a época que aquela terra estava para cima. E aí para trás você tem todo o tempo daquela civilização que são mais milênios. Então isso tudo tem chamado muita atenção da ciência moderna. E não é só esse caso. Nós pegamos, por exemplo, Göbekli Tepe, que é uma das mais incríveis descobertas arqueológicas da atualidade, que tem, enfim, deixado aí muitos arqueólogos surpresos com as coisas que eles têm descoberto, principalmente nesse mesmo sentido de construções altamente avançadas, de conhecimentos avançados sobre astronomia, sobre construções, agricultura, matemática e assim por diante. E é interessante que até hoje escavaram cerca de 5% dele. Basicamente ele inteiro ainda está por baixo da terra. E mesmo assim ele já surpreende por vários aspectos. Inclusive um dos aspectos que surpreende é que os estudos demonstram que toda essa cidade, toda essa civilização avançada, todas essas construções não teriam sido soterradas com o tempo, vamos dizer, né, com o passar do tempo, sendo soterradas. Não, que toda essa civilização teria sido propositadamente enterrada. Ou seja, que propositadamente teriam, por algum motivo, querido preservar aquelas construções, preservar todos, né, enfim, tudo isso que está se descobrindo são pilares, grandes pilares, com imagens, com templos e tudo mais, que estão querendo ser preservados por algum motivo. Ou seja, se enterraram para preservar, para esconder de alguém, enfim, com motivos que hoje está se tentando entender. Mas o mais interessante disso tudo é que, da mesma maneira, essas construções avançadas, todo esse conhecimento, né, muito, muito profundo, pedras megalíticas e tal, são datadas também como tendo, no mínimo, 10.000 anos de idade. Ou seja, mais uma vez, enquanto a ciência diz que nesse período nós estaríamos ali colhendo morangos nos arbustos, né, para sobreviver, nós temos evidências arqueológicas só por enquanto, que desenterraram mais de 200 pilares megalíticos, né, em cerca, cada um com assim, 6 metros de altura, que é 3 vezes maior do que um ser humano, com cerca de 10 toneladas cada pilar desse, encaixados em níveis da rocha,
com organizações astronômicas, matemáticas, enfim. Então, assim, é incoerente, né? A gente, se quer começar a tentar pensar que o homem da caverna, que caçava e coletava, de repente ele tinha esse conhecimento todo e tinha essas civilizações. Não, essas civilizações são civilizações obviamente avançadas, civilizações que tinham muitos conhecimentos, muitos dos quais, inclusive, nós não temos até hoje. Nós não temos até hoje. Então, não precisa ir longe. Se a gente pega, por exemplo, as próprias pirâmides do Egito. E as pirâmides do Egito, né, que serão mais um exemplo, né, arqueológico, é interessante a gente pegar os recentes estudos que estão sendo feitos sobre a esfinge do Egito. Só vamos falar só da esfinge, por exemplo. A esfinge, ela tem sinais claros de erosão. Então, assim, houve erosão com o tempo, vai havendo erosão, e a erosão vai destruindo as coisas. Pode ser até uma montanha, a montanha vai tendo erosão, ela vai mudando a forma com o tempo, isso tudo é erosão. A erosão pode acontecer com água, né? Então é água batendo, pode acontecer com ar, com vento. E a gente pensa o seguinte, por que foi causado isso? Poxa, são anos, né? Milênios no deserto, com vento batendo, e aí foi causando essa erosão. Mas o curioso é que os estudos recentes na esfinge do Egito mostram que essa erosão, esse tipo de erosão aqui, não é uma erosão causada pelo vento. Não é uma erosão causada por areia, de vento, como podia ser. Mas eles falam, não, essa característica de erosão não é isso. Essa erosão é uma erosão causada por constante águas de chuva. Então veja só, os cientistas estão dizendo que a grande parte da erosão que já existe na esfinge é causada por águas torrenciais de chuva. É muita chuva, muita água durante séculos e séculos. Aí só, peraí, mas como assim? Qual foi a última vez que choveu naquela região do Egito, né, dentro da geologia do planeta? E eles levantaram que a última vez que poderia existir esse clima teria sido a partir também de 10, 12 mil anos atrás. Vejam só como as datas batem, né? 10, 12 mil anos atrás. Ou seja, num período em que aquela região do Egito era cheia de verde, era um outro clima, né? Um outro clima verdejante, onde você tinha outros rios, onde você tinha outras condições, e você tinha, que nem, vamos dizer assim, na floresta amazônica, tinha chuvas torrenciais constantes, e ali, então, naquela região quente, verdejante, com muita água, é que a esfinge teria sido construída. E ela teria sido construída muito tempo antes disso ainda. Estamos falando de 10, 12 mil anos, que é o tempo em que existia esse clima. Só que para a esfinge ter essa erosão ao longo dos séculos, essa civilização ainda é mais para trás. Ela começou muito antes disso. Então, a história moderna do que a humanidade comenta hoje não bate de forma alguma com a história, né, real daquilo que a gente vê. Bom, um outro exemplo que a gente pode trazer é o exemplo das baterias elétricas da região do Iraque, conhecidas como baterias de Bagdá. O que são isso? São alguns artefatos descobertos na vila de Qujut Rabu, próxima a Bagdá, no Iraque, em 1936. E por que elas chamam a atenção? Porque quando, 2 anos depois, 1938, William Koenig, um arqueólogo alemão, que era diretor do Museu Nacional do Iraque, ele publicou um estudo mostrando que aqueles jarros, eles eram utilizados como uma célula eletroquímica, ou seja, como uma bateria, que aqueles jarros geravam eletricidade. Só que aí os cientistas falaram, não, mas espera aí, isso não pode ser, porque eles vão gerar eletricidade para quê? Eles não tinham conhecimento de eletricidade, eles não tinham para que usar eletricidade. Enfim, é a nossa ignorância atual achando que todas as nossas civilizações anteriores eram um bando de homens das cavernas, quando isso não é verdade. Mas então, mesmo que hoje a gente não saiba para que eles utilizavam a eletricidade, o fato é que essas civilizações antigas já utilizavam, já tinham esse conhecimento todo, já tinham tudo isso. Outro exemplo, e é muito curioso, né? Porque a gente pode pegar, por exemplo, o livro dos Vedas. Só alguns exemplos que eu estou trazendo para vocês que destroem a história como ela é contada hoje, destroem toda essa versão atual, né, dessa essência atual, que já está mudando. Então, os Vedas. O que são os Vedas?
Os Vedas são os livros sagrados mais antigos do hinduísmo, mais antigos, que trazem dentro dele uma série de ensinamentos fantásticos, filosofias profundas, religião, filosofia, leis universais, formas de viver, formas de entender a vida, de entender o mundo, formas de entender Deus, formas de entender dimensões, formas de entender a missão humana na Terra, formas de entender a guerra, formas de entender a iluminação pessoal. Tudo isso em um livro, Vedas, dentro dos quais inclusive está o livro épico, né, do hinduísmo, o Mahabharata, que por si só é uma aula, é uma coisa fantástica. Mahabharata, que também dentro do Mahabharata vai falar de guerras entre deuses, vai falar de Anunnakis, vai falar de naves voadoras, carros voadores, vai falar de tecnologias diferentes e tudo isso. Bom, vamos lá, mas qual que é a questão disso? A questão disso é que os Vedas, gente, não é um livro recente, né, que foi publicado agora, não. É um livro que foi escrito há milhares de anos. Tantos milhares de anos que mal se sabe dizer quando que eles surgiram. Mas o curioso é que eles surgiram mais ou menos, né, ou seja, porque vai se jogando os Vedas lá para trás. Quando eles foram escritos? E a sociedade humana, de acordo com a ciência atual, tem 6.000 anos. Antes disso, a pré-história não tinha nem escrita, muito menos condições de escrever um livro como Vedas, porque é incompatível. Então os Vedas teriam que ter sido escritos durante a história, depois da invenção da escrita. Mas acontece que vai se puxando para trás e os Vedas, eles foram um livro que não consegue se datar nem quando começou. Desde que o hinduísmo se conhece, desde que a Índia se conhece, desde que aquelas regiões todas se entendem como civilizações, já existe o Vedas. Os Vedas já estavam lá. Então é como se os homens das cavernas, de repente, descobrissem como escrever. Inventei a escrita. Começou a escrever. Aí, ao invés de, como a gente imagina, né, eles começaram a escrever. Vou te descrever primeiro, olha, né, alguma coisa banal aqui do dia a dia. Né, eu cacei casei um hipopótamo ontem, matei um leão, não sei o que, fizemos isso, aquilo, plantei um milho. Não. Ao invés de começar a escrita com coisas pequenas, simples, banais, porque você está aprendendo a escrever, você está aprendendo e você também não tem filosofia na cabeça, conhecimento. Então é uma coisa de homem das cavernas que começaram a escrever. Mas de repente a gente vê essas obras todas essas grandes obras, surgirem das cavernas para a civilização. Ou seja, são as maiores obras, as maiores criações artísticas, não era artística, né? Ou seja, são obras, livros sagrados com conhecimentos, filosofias, são coisas incríveis, escritas por homens das cavernas ou por uma civilização logo posterior ao início da civilização, como diz a ciência atual, ou seja, uma civilização que ainda não teria esses conhecimentos todos. Então não se encaixa de jeito nenhum. Imaginem vocês, né? O normal seria as coisas irem se escrevendo aos pouquinhos e hoje, quem sabe a gente estar escrevendo os Vedas. Hoje, em 2025. Mas hoje, em 2025, nós temos muitos conhecimentos dos Vedas que a civilização atual, muitas pessoas sequer compreenderam ainda. Sequer entenderam o que está sendo dito. Sequer conseguiram trazer isso para suas vidas, entender todo o ensinamento hermético que está por trás dos Vedas. Isso hoje. Então, não sei nem se hoje a gente estaria escrevendo os Vedas. Provavelmente não. Mas agora, eles foram escritos ali, logo após a época das cavernas. E se é que isso quando a gente quer puxar os Vedas para dentro da história conhecida. Então vejam, o que os hindus falam sobre os Vedas? De quando eles falam que os Vedas surgiram? Eles entendendo tudo isso, eles falam, olha, esses Vedas aqui não foram escritos pela civilização antiga. Não foram, não faz sentido nenhum. A civilização antiga não tinha esse conhecimento. Esses Vedas foram escritos diretamente pelo deus Brahma. Então eles falam que Brahma
criou os Vedas, escreveu os Vedas. Ou seja, o próprio Deus, antes da civilização existir, trouxe os Vedas para que a civilização pudesse ter os Vedas no seu dia a dia. Quem é o Brahma? Nós vamos falar aqui de outras situações que nessa, mas nesse caso, quem é o Deus Brahma? Vocês percebem que o Deus Brahma é aquele Deus que conviveu com a civilização atual, com a nossa quinta raça, no início da nossa civilização? Assim como nós vamos falar dos egípcios, dos sumérios, que tiveram o mesmo tipo de Deus, o mesmo tipo de Anunnakis. Então percebam, no início da nossa civilização, nós não estivemos sozinhos aqui. E aqui eu estou dando só o primeiro exemplo do hinduísmo, dos Vedas e do Deus Brahma, que teria convivido com o homem aqui na Terra e trazido os Vedas, entregue o que? O conhecimento, entregue aos homens ainda primitivos um grande conhecimento. Então, aqui a gente começa... Tá, eu vou voltar a falar dos Anunnakis em várias civilizações antigas. Que esse tipo de relato, onde vem esse conhecimento antigo, do nada, de grandes mestres antigos, de grandes livros, de grandes conhecimentos, quando a civilização ainda estava no seu berço, nós vamos ver isso muito aqui hoje. E nós vamos entender por que isso estava acontecendo. Quem era o Brahma? Quem eram os Anunnakis? E nós vamos ver o Brahma de outras civilizações também. Então, a gente acredita que uma civilização primitiva e antiga foi capaz de escrever livros maravilhosos que até hoje nos ensinam. Então, assim, de duas uma. Ou a gente tem que reconhecer que os Vedas foram realmente escritos pelo Deus Brahma e a civilização antiga era, enfim, era o homem da caverna ali saindo do negócio e Deus Brahma escreveu. Ou a gente tem que realmente reescrever a história. Entender que houve um momento antes dessa civilização atual, da quinta raça, de que outras raças existiram. De que outros conhecimentos já estavam aqui na Terra, já existiam aqui entre nós. E que foram preservados, que foram trazidos por Brahmas, por Anunnakis. Mas enfim, nós vamos entender essa história entre raças anteriores e Anunnakis. Nós vamos entender essa ligação entre um e outro. Mas é isso. Ou nós éramos homens primitivos, ou nós não éramos. E temos que chegar a essa conclusão. Se nós éramos, então realmente foram deuses que trouxeram esses conhecimentos todos? E a história continua não encaixando. Né? A gente continua correndo atrás da história. E a gente tem que se perguntar, era Deus Brahma mesmo um deus? Era um deus com um D minúsculo? Quem era Brahma? Quem realmente trouxe essa história toda? Enfim, nós vamos falar mais sobre isso. Então, o que a gente percebe, gente, é que, e assim como nos Vedas, os Vedas nos trazem, entre tantos conhecimentos, muitos deles são de leis universais. Leis universais, o que são leis universais? São leis que existem no universo, que, vamos dizer assim, que Deus criou, mas que são fixas, que se aplicam sobre tudo e sobre todos. Sobre tudo e sobre todos. Só que se você não compreender essas leis, a sua vida fica mais difícil. Você começa a ter mais dificuldades para crescer, para viver bem, para evoluir, para desenvolver sua ciência, para desenvolver sua alma. Quando você compreende essas leis, tudo começa a fazer sentido e você começa a evoluir mais rápido. Você começa a desenvolver sua ciência, você começa a desenvolver sua alma, você começa a despertar a consciência. Então essas leis universais todas, elas vão nos mostrar conhecimentos muito, né? Ou seja, muito profundos da nossa própria vida, da existência da Terra e tudo mais. E eu vou falar mais a fundo dessas leis universais, nós vamos falar inclusive delas do Kaibala, vamos falar das leis herméticas. E leis universais são todas leis herméticas, Kaibala, a própria lei da gravidade, leis espirituais, leis de karma, leis de retorno, várias leis que estão nesses grandes livros de conhecimentos lá dos homens das cavernas, antigos. Ou seja, que vem dos Anunnakis, que vem dos Brahmas, que vem dos Tots, que vem ali, né, dos Enlius e assim por diante. A Índia, a China, a Mesopotâmia, todas as grandes civilizações trouxeram
praticamente da Idade da Pedra, da pré-história, essas informações profundas sobre a vida. Ensinamentos sobre o prana, sobre o chi, sobre os chakras, sobre os nossos corpos mais sutis. Informações sobre o universo, sobre a astronomia, sobre as energias do corpo. Informações sobre vida, sobre morte, sobre alma, sobre o reiki, sobre energizações, sobre lei da atração, sobre lei do mentalismo, lei da vibração, do ritmo, do gênero, da afinidade, da causa e efeito, do karma, das reencarnações, da comunicação com o divino, da nossa inter-relação com as energias da natureza, dos elementais, da geometria sagrada, da matemática, da astronomia, e daí vai. Da agricultura, da escrita, e daí vai. Tudo isso, gente, são os conhecimentos mais profundos que a humanidade tem até hoje. Vieram da pré-história. Vieram da pré-história. Vieram de uma época que o ser humano mal sabia plantar ainda. Então, todos esses, gente, e não é um exemplo só, seja, são todas as grandes civilizações antigas. Então não são conhecimentos que a humanidade descobriu agora, nos últimos 2 séculos, junto com esse avanço, crescimento tecnológico que nós temos tido. Não. São conhecimentos descobertos, não junto com as pranchetas de foguetes, computadores. São conhecimentos antiquíssimos, que parecem ter de fato surgido antes. Isso de fato surgiram, como nós vamos ver, da própria civilização moderna. Ou seja, quando a gente fala da quinta raça, quando a gente fala da nossa história específica. Então, percebem que há algo visivelmente errado em toda a história. Óbvio que o normal esperado seria que esse conhecimento todo simplesmente não existisse até hoje. Ou que o homem estivesse descobrindo tudo isso hoje, essas leis universais todas. Mas ao longo dos milênios, ao longo de toda a história da humanidade, eles já estiveram lá. Eles sempre nos acompanharam. Sempre. Sempre. Nós não temos registros da história humana onde esses conhecimentos não estavam juntos conosco. Que história é essa? E conhecimentos, logicamente, não vêm do nada. Não vem do nada. Não dá para você dizer que um bebê, uma criança, 5 anos, de repente, sem nenhum professor, do nada, absolutamente do nada, sai falando dos mistérios do universo. E mais curioso ainda é que quando ela cresça, faça lá seus 30 anos, ela esqueça de tudo, que é a nossa civilização atual, não sabemos mais de onde veio aquele conhecimento. Que passado do tempo, ela de repente começa a colher maçã de novo, e caçar, e colher, e aí depois vai voltar a ter uma evolução. Enfim, são sabedorias e conhecimentos que vêm da vivência, da experiência, de estudos. Óbvio, nada é por acaso, estudos de milênios. São conhecimentos que levam milênios para você entender, compreender, estudar, introjetar, mas que já estavam dados de graça no início da nossa civilização, quando a gente só sabia colher maçãs nas árvores, caçar e fundir cobre. Então, gente, esses conhecimentos avançados estão com nós há muito tempo. E tudo isso faz parte de uma história muito maior. Uma história que agora começa a ser desvendada para a humanidade, começa a ser compreendida por todos nós. Uma história que agora começa a ser efetivamente revelada. E nesse momento eu quero aproveitar aqui a gente fazer uma rápida pausa, um rápido intervalo, mas eu quero que vocês assistam um videozinho bem curto que eu trouxe para vocês e que é também um convite muito especial para aquelas pessoas que realmente querem despertar sua consciência, que realmente querem entender as leis universais, que querem realmente compreender a influência delas nas nossas vidas e, melhor do que tudo isso, como a gente pode se utilizar de todo esse vasto conhecimento após compreendê-los a fundo para a nossa própria vida, para a nossa prosperidade, para a nossa felicidade e para o nosso crescimento. Então, deem uma olhadinha rapidamente nesse vídeo aqui e a gente já volta. Imagine um conhecimento tão profundo, tão sagrado, que por milênios foi sussurrado apenas nos interiores das antigas escolas iniciáticas.
Ensinamentos ocultos, transmitidos de boca em boca, de mestre a discípulo, através de muitas gerações, guardados como tesouros por aqueles poucos escolhidos que tinham a missão de carregar, pelos séculos afora, a luz da sabedoria universal. Essas escolas iniciáticas, envoltas em mistério, eram santuários do esoterismo, onde segredos da vida e do cosmos eram revelados apenas aos iniciados, que tinham que provar sua lealdade e preparo espiritual para ascenderem aos níveis superiores. E o que eram esses ensinamentos? Como podiam transformar vidas, moldar o destino da própria humanidade e alinhar as almas dos iniciados aos desígnios das forças invisíveis do universo? Durante séculos, essas perguntas ecoaram nos corações dos curiosos sem respostas. Mas agora, nesse momento singular de transição planetária, que a Terra está atravessando, quando há necessidade de um maior número de pessoas despertas e preparadas, uma nova e rara oportunidade se apresenta. Pela primeira vez em muitos séculos, os portais do conhecimento hermético estão sendo abertos. Ainda não para todos, mas já para um grupo seleto, aqueles com a chama da curiosidade ardente e o desejo genuíno de aprendizado e que estejam, acima de tudo, preparados para conduzir a luz dessa sabedoria frente às sombras que avançam sobre a Terra. E você, está preparado para ser um desses guardiões da sabedoria milenar? Para transformar sua vida e sua maneira de ver o mundo? Para conhecer a fundo as leis universais que regem tudo o que existe? Pois então aproveite esse momento, quando uma vez mais estou abrindo essa janela para novos inscritos no curso Cocriando Prosperidade no Universo Quântico. Esse curso é destinado àqueles que desejam despertar suas consciências e desenvolver suas vidas gerando prosperidade, riqueza, saúde, bons relacionamentos, equilíbrio, mas através dos conhecimentos herméticos e universais, por muito tempo reservados apenas às secretas escolas iniciáticas. Nesse curso, o interessado, você, aprenderá a essência do nível 1 da pirâmide universal do conhecimento, composta de 7 níveis sucessivos que levam o iniciado da vida profana comum à iluminação final. E nesse primeiro nível, objeto do nosso curso, você aprenderá como se utilizar das forças universais, como a lei da atração, para atrair amor, abundância, crescimento profissional, riqueza. Porque, paradoxalmente, o domínio do conforto material é o primeiro passo para as revelações espirituais que virão a seguir. Esse curso é o primeiro degrau, o fundamento para uma jornada que pode transformar sua existência em todos os níveis, material, emocional e espiritual. São 10 aulas gravadas, onde você vai mergulhar nesses ensinamentos no seu próprio ritmo, desvendando cada segredo com reverência e no momento apropriado. São conteúdos que você vai querer ver e rever várias vezes, para extrair as diversas camadas de ensinamento que neles são transmitidos. Mas como nas antigas tradições, o caminho exige compromisso. Apenas aqueles que dominarem completamente o nível 1 poderão acessar os conhecimentos mais elevados do nível 2, onde revelações mais profundas te aguardam. Se você está há tempo sentindo o chamado, sem saber para onde ir, hoje sua resposta chegou. Não espere mais tempo para acessar os conhecimentos que sua alma está buscando. Matricule-se agora, antes que as inscrições sejam suspensas novamente e você perca essa oportunidade. E para que você se sinta totalmente à vontade para se inscrever, estamos te dando 2 opções de acesso ao curso. Na primeira, você pode adquirir apenas a primeira aula, por um preço absolutamente popular, e então sentir a potência desses ensinamentos milenares. Tenho certeza de que a chama da curiosidade será acesa no teu coração e que depois de ver a primeira aula, você irá querer ver todas as demais. Você poderá então ir adquirindo aula por aula no seu ritmo dentro da sua disponibilidade financeira. E uma segunda opção, para aqueles que já desejam mergulhar de corpo e alma, você poderá adquirir o pacote completo com as 10 aulas do nível 1 de uma única vez, com um desconto de 20%. Ou seja, você ganha 2 aulas de graça.
Saiba que nós já temos 3 níveis da pirâmide universal do conhecimento gravados, te esperando, e estamos preparando o nível 4 com muito carinho e atenção. Mas lembre-se que o acesso ao nível 2 só é permitido àqueles que tenham concluído integralmente o nível 1, respeitando assim a sabedoria gradual das antigas escolas, onde os conhecimentos mais aprofundados vão sendo liberados à medida que o iniciado se desenvolve. Enfim, um investimento acessível para um tesouro realmente inestimável. O curso foi concebido com valor popular, permitindo que todos aqueles com verdadeiro interesse e coração aberto para o conhecimento possam trilhar esse caminho. Essa é uma chance rara de se alinhar com a luz do conhecimento em um mundo envolto em sombras. Não deixe esse chamado passar. O universo está sussurrando seu nome, convidando-te a despertar para o seu mais belo e profundo potencial. Não perca mais tempo. Inscreva-se acessando no link que está aqui abaixo ou na descrição desse vídeo. Será uma enorme honra guiá-lo nessa jornada onde a prosperidade material e a iluminação espiritual se entrelaçam. Um forte abraço, muita luz e até já! Bom, então fica aí o convite. Eu te digo, não perca este convite. Se você não começou ainda a fazer o curso Cochrane, inscreva-se já. E para aqueles que já começaram, que já fizeram o nível 2, estão no 3, ou seja, deixaram aulas para trás até o término do nível 3, é hora de recomeçar. Mande um e-mail para a gente, contato@despertandopessoas.com, contato@despertandopessoas.com, que nós vamos já te encaminhar as aulas que estão faltando para você, após a nossa suspensão desse curso todo. E nós vamos suspender esse curso todo novamente em breve, outra vez. Enfim, vamos voltar aqui e falar da nossa 4ª raça. Nós falamos aqui da 5ª raça, começamos a falar da nossa história, e acho que agora está bem claro de que essa nossa história atual ela não faz sentido sem que a gente entenda o que veio antes, sem que a gente compreenda um pouco melhor do que aconteceu no planeta Terra antes e da onde esses conhecimentos todos, grandes conhecimentos, surgiram, de onde eles vieram. Então nós vamos falar da 4ª raça. Vamos começar comentando um pouquinho deles, que é uma civilização avançada anterior à nossa, anterior à 5ª raça, que é a chamada civilização dos Atlantes. Não eram só os Atlantes que viveram aqui, existiam algumas outras sub-raças ali junto, mas enfim, também não é nosso objeto de estudo neste momento. Então nós vamos genericamente chamar a 4ª raça exatamente como sendo os Atlantes, e eram, na sua maioria, efetivamente os Atlantes. Os Atlantes, a 4ª raça, viveu aqui no planeta Terra antes do Grande Degelo, ou seja, antes da última grande era glacial. Pergunto para vocês, quando você acha que aconteceu a última grande era glacial, o último grande degelo? Quando que você acha que mudou essa geologia do planeta Terra, que influenciou uma transição planetária lá atrás, que influenciou uma nova raça, um novo recomeço? Então, se você falou 10 mil, 12 mil anos, é exatamente isso. Percebam, ou seja, que são os nossos arqueólogos modernos dizendo não tem como explicar isso a não ser dentro de uma história que aconteceu antes de 10 mil anos atrás. E é justamente aqui que nós vamos encaixar a 4ª raça, que ela aconteceu justamente antes do nível do mar, que voltou a subir, o nível do mar subiu. Aí está o registro dos grandes dilúvios. Então nós temos, é curioso, os Vedas, Bíblia e vários outros livros sagrados, em vários pontos locais, falam do grande dilúvio que teria acontecido. Quando? No início da nossa civilização. Que a gente seria remanescentes de um grande dilúvio. E esse grande dilúvio, justamente, esse nível do mar estaria mais alto, ele justamente teria sido o apocalipse, por assim dizer, da 4ª raça, dos Atlantes. E é justamente sobre a sua civilização, suas construções, que nós apenas começamos a encontrar resquícios arqueológicos submersos, de muitas civilizações avançadas que antes tinham essas regiões fora do mar.
e hoje ainda estão abaixo da água, até por várias movimentações, né, de terra que acontecem naturalmente na geologia. Então, a quarta raça, a raça dos Atlantes, ela teve o final do seu ciclo evolutivo aqui na Terra. Ela teve todo o seu ciclo, começo, meio e fim. Assim como todas as raças. Como todas as raças. Quando chegou o final do seu ciclo dessa raça dos Atlantes, alguns desses Atlantes, nós vamos explicar o porquê, eles continuaram vivendo aqui na Terra. Eles se chamaram de remanescentes, né? Os remanescentes de Atlântida ou os remanescentes atlantes. Esses remanescentes atlantes eram almas altamente evoluídas. Nós vamos comentar um pouquinho mais sobre eles, mas que algumas delas permaneceram vivendo entre nós, no início da quinta raça. Então, o início da nossa história, ela tem um misto, ela tem uma mistura de raças. Ela tem um ciclo onde ainda espíritos da quarta raça, muitos estão ainda aqui conosco, e nós temos os espíritos novos da quinta raça, uma raça ainda primitiva, espiritualmente falando, que já está aqui na Terra também e começa a conviver com espíritos da quarta raça. Mas antes de eu entrar nessa questão, eu quero falar o seguinte. Essa quarta raça, os remanescentes atlantes, eles continuaram aqui com um objetivo, com uma missão de auxiliar a quinta raça, nós, na nossa missão cósmica. Enquanto outros espíritos migraram para outros planetas superiores, mais evoluídos, e começaram a conviver lá. Eu vou voltar um pouquinho a essa questão do momento final dos Atlantes e dessa questão da divisão de espíritos atlantes, alguns que foram embora e outros que ficaram aqui na Terra. Mas o que é importante a gente reparar aqui? Antes de eu dar a sequência à quarta raça, eu quero rapidamente que as pessoas perguntem assim, mas essa era a quarta raça. E que raças existiram antes dessa raça? Antes dos Atlantes, então. Então eu vou rapidamente aqui em 5 minutos só fazer um retrospecto, só para a gente se alinhar dentro disso. Não é também o objetivo aqui do nosso estudo de hoje a gente falar dessas raças anteriores. Mas que raças já falamos disso aqui no canal, podemos trazer de novo. Que raças foram essas raças anteriores? Então, a primeira é chamada raça protoplasmática. Essa raça, seria a primeira raça, ela viveu aqui no planeta Terra, em Gaia, mas com corpos mais etéricos, menos físicos. Ou seja, eles não viveram exatamente na dimensão densa do que nós chamamos hoje de terceira dimensão, densa que nós vivemos hoje. O planeta Terra e a vida no planeta Terra, a vida inteligente no planeta Terra ainda estava sendo formada. Então, enquanto aqui no físico nós tínhamos, vamos dizer lá, dinossauros, por assim dizer, na crosta terrestre, em planos mais sutis, mais espirituais, nós estávamos começando a ter o desenvolvimento das raças superiores, ou seja, das raças inteligentes que iriam viver aqui na Terra, que iriam ter suas experiências aqui na Terra. E a raça protoplasmática foi uma primeira raça, então ela teve os seus ciclos de vida aqui na Terra numa dimensão um pouco menos densa, mas eram seres que ajudaram o planeta Terra a desenvolver muito os corpos físicos. As primeiras ideias também de aterrar aqui no planeta Terra, do desenvolvimento dos corpos físicos dos seres superiores, no sentido de inteligentes, né, no sentido de raças superiores aos animais, como vamos dizer, com corpos mentais mais inteligentes. Então, eles tiveram um papel importantíssimo na evolução de DNA, na evolução da criação de tudo aquilo que viria para o físico no momento seguinte. A segunda raça é a raça hiperbórea. Essa raça teria vivido num continente chamado Hiperbóreo, e enquanto a primeira raça ajudou muito a desenvolver os corpos físicos aqui na Terra, essa raça hiperbórea ela começou a desenvolver muito o corpo emocional.
E eles também ainda não viviam no exatamente o mesmo físico que nós estamos falando, né? Ou seja, que nós vemos hoje. Quando eu falo que é viver no mesmo físico, gente, entendam o seguinte, entendam que existem frequências. Nós estamos falando de frequências espirituais. Então aqui na Terra hoje, ou mesmo hoje na Terra, nós temos várias frequências diferentes. Nós temos a frequência física, que nós estamos fazendo como referência, e nós temos aqui outras frequências, a própria frequência dos espíritos, que estão na quarta dimensão, os espíritos errantes que estão aqui entre nós, né, as almas que a gente vê, os espíritos que estão nos umbrais, tudo isso faz parte da Terra, do planeta Terra, não está fora da Terra. Então esses planetas que estão, esses espíritos que estão aqui próximos à Terra, na quarta dimensão, etc., são espíritos que estão no planeta Terra em frequências, vibrações distintas. Então é dessa maneira. A primeira raça viveu em dimensões, vamos dizer assim, como se fossem dimensões espirituais, mas da Terra. Se a gente hoje olha para, como Chico Xavier, por exemplo, né, e ou tantos outros médiuns, espíritos que psicografaram dizendo, ó, no planeta, no nosso sistema solar, nós temos vida avançada em muitos planetas. Em Júpiter, vida avançadíssima. Mas você pega um binóculo, você não vê a vida lá. Por quê? Porque ela existe no momento em dimensões, em vibrações diferentes do físico aqui da Terra, do nosso atual. São dimensões mais avançadas, mais sutis. Então isso tudo coexiste. Por isso que eu digo, né? Ou seja, então a raça protoplasmática, a raça hiperbórea, elas viveram ainda em dimensões que não eram essa dimensão densa, essa vibração tensa da terceira dimensão. Bom, os hiperbóricos eles ajudaram no desenvolvimento na Terra, ou seja, que é o preparo para as próximas raças, né? Mas também não viveram no físico como hoje. A terceira raça foi a raça dos lemurianos. Os lemurianos, eles teriam vivido então num continente chamado Lemúria. E esses sim desenvolveram as principais características dos nossos corpos físicos atuais, mas nesta dimensão, na terceira dimensão. Então foi a primeira raça a existir nesta dimensão física que nós vivemos neste momento, das várias dimensões espirituais que existem no planeta Terra. Então cuidado com isso. Nessa dimensão física que a gente está aqui escavando, a Lemúria, os lemurianos foram a primeira raça a estar aqui, mas a terceira raça nestes ciclos evolutivos. Depois dos lemurianos, nós tivemos então os Atlantes, que foi a quarta raça. Os lemurianos tiveram seu ciclo de desenvolvimento, suas sub-raças e sua extinção e deram vazão, deram espaço para a quarta raça dos Atlantes, que significa o quê? Uma nova raça espiritual, novos espíritos com novas energias, com uma nova vibração. Os Atlantes viveram então num continente chamado de Atlântida. Blavatsky, por exemplo, quando ela se refere a Atlântida, ela diz, né, em suas instâncias antropológicas o seguinte, ela fala assim, né, abre aspas, que os Atlantes construíram templos para o corpo humano, renderam culto a homens e mulheres, mas então cessou de funcionar o terceiro olho, o olho da intuição, né, a dupla visão. Então ela vai mostrando que os Atlantes ainda tinham trazido dos lemurianos, que por sua vez tinham trazido os hiperbóreos, que eram civilizações avançadas que existiram, mas que tinham pleno contato com outros planos espirituais. Os Atlantes ainda tinham esse terceiro olho aberto, ainda conseguiam manter esse contato com o espírito, né, com os seres espirituais. E tinham essa intuição muito forte, tinham a dupla visão. Mas aí ela comenta o seguinte, construíram então enormes cidades, só que eles lavraram suas próprias imagens segundo o seu tamanho e semelhança, ou seja, as adoraram. Eles começaram a entrar nessa dimensão mais profundamente, a dimensão física densa, a dimensão do ego, e começaram então a deixar o seu orgulho, né, estar acima dos seus conhecimentos espirituais, dos seus contatos espirituais, das suas aberturas espirituais. E esse orgulho, essa vaidade, esse ego, esses fogos internos, como Blavatsky chama aqui, né, que já havia destruído a terra de seus pais, a Lemúria. Então a Lemúria foi destruída pelo fogo, por grandes vulcões, e agora ameaçava-se a Atlântida ser destruída pela água, né, pela quarta raça, pela água. E de fato, muitos cataclismas aconteceram em Atlântida,
é a própria Blavatsky falando, cujo final foi reconstituído em todas as tradições antigas como o dilúvio universal. Então, o orgulho, a vaidade, todo esse adentramento na densidade do ego, ele traz os atlantes a sucumbirem a si próprios e acabam então tendo o seu próprio apocalipse através do grande dilúvio universal, que é o mesmo dilúvio que a gente que hoje existe em todas as nossas histórias, contando sobre o início da nossa civilização, é o grande dilúvio da Bíblia, são esses grandes dilúvios antigos. E aí começa a nossa quinta raça, que vem a quinta raça dos arianos. Cada raça dessas tem suas 7 sub-raças, seus ciclos. Imagine o seguinte, que a primeira raça hiperbórea, ela estava num plano ainda espiritual menos denso. E essa segunda raça se densificou, terceira raça da Lemúria se densificou mais, a quarta raça dos Atlantes, mais ainda. E a nossa quinta raça, ela pega aqui essa vamos dizer, essa dimensão densa, da mesma maneira cheia de ego, muito fechada, sem luz, sem contato espiritual. É como se estivesse assim no fundo do poço aqui, vamos dizer, de densidade material. A gente pega o planeta dentro dessa situação como quinta raça, a gente vive as nossas 7 sub-raças dentro disso, e a gente começa então nesse ciclo de primeira raça, segunda, terceira, quarta, quinta, agora a gente começa a voltar, porque é todo cíclico, começa a voltar para dimensões superiores de novo. Então, a gente começa de novo a voltar para o espírito, começa de novo a desenvolver o terceiro olho, a desenvolver nossa intuição. A gente começa de novo a migrar de volta para que haja a sexta raça, a sétima raça e se feche um grande ciclo em Gaia desses espíritos todos que nós chamamos de espíritos avançados dentro dessa história que nós vivemos hoje como raça, como as várias raças, as 7 raças. Então, fechando as 7 raças e as 7 sub-raças de cada uma, a gente fecharia um enorme ciclo e a gente Gaia voltaria a estar num plano, numa dimensão mais espiritualizada, por assim dizer. E é daqui que as pessoas em geral falam, quando a gente está numa fase de transição planetária, hoje com quinta raça, de que nós estamos indo para a quinta dimensão. De fato estamos como planeta, né? Ou seja, por quê? Porque ela vai sair de novo dessa dimensão densa, da terceira dimensão, e voltar a existir essa vida toda numa dimensão, numa vibração mais elevada, numa dimensão paralela mais elevada. E essa dimensão paralela mais elevada, então, que nós vai depois ser ainda mais fluida na sexta e na sétima. Vocês percebem a maravilha que tudo está interligado e são grandes ciclos, pequenos ciclos, sub-raças, microciclos, tudo interligado, formando toda essa nossa história. E hoje nós estamos então na quinta raça. Nós estamos no nosso momento onde nós estamos próximos de uma nova transição planetária, já estamos na sexta sub-raça, com espíritos já encarnando da sétima sub-raça da nossa quinta raça, para entregar o planeta à sexta raça. Mas enfim, estou indo lá para frente, mas só para a gente mostrar esse ciclo todo, essa história toda. E nós vamos voltar agora para o início da nossa história e vamos entender nossa história, vamos entender os Anunnakis, vamos entender esses conhecimentos antigos que ficaram entre nós, como foram preservados, as escolas iniciáticas, muita coisa que é a nossa história. Só que eu vejo aqui que o nosso tempo aqui também de hoje já está se esgotando, já se esgotou. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar essa pausa, né, até semana que vem, e semana que vem nós vamos retomar daqui para dar continuidade à nossa história e você não pode perder a continuidade dela, que é fantástica, é fenomenal e faz a gente compreender de fato quem é a humanidade, quem somos, onde estamos, ok? Então, antes de você ir, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber os nossos novos conteúdos. Se você já faz parte da nossa família de luz, deixe o seu like, não deixe de dar o seu like é importante para que tudo isso possa prosseguir, possa seguir para as próximas pessoas num despertar coletivo da humanidade. E se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo de estudos, será muito bem-vindo também. Basta acessar www.despertandopessoas.com/seguidores, despertandopessoas.com/seguidores e seja muitíssimo bem-vindo. Um forte abraço, muita luz e até já!